O ministro Alexandre de Moraes, ele sabe que será penalizado e será alcançado, não só pela questão da lei Magnitsky, também contra os processos que acontecem aqui em relação à liberdade de expressão. Então existem processos tocados ali pela Maria Elvira Salazar, junto ao Departamento de Estado, existem processos tocados pelo Departamento de Justiça e existem aqueles processos ligados a questão do Elon Musk e das suas empresas no Brasil, do Rumble e até de cidadãos americanos que foram alcançados por esse processo de perseguição política. Tudo isso que está acontecendo, o que o Moraes fez? Ele escalou a crise para o campo da política americana quando ele dá essa entrevista. Essas páginas nessa revista, na verdade, elas endossam uma informação que, por enquanto, estava no campo das especulações. Até que ponto houve interferência do governo americano, do governo Biden, do grupo de metacapitalistas que subsidia a pauta, o woke, a agenda globalista aqui nos Estados Unidos, que foram ao Brasil. Nós sabemos que do Departamento de Estado esteve não somente a Victoria Nuland, mas esteve no Brasil o Departamento de Defesa, esteve no Brasil uma força-tarefa tentando convencer a comunidade internacional que Lula era a melhor opção em detrimento de Bolsonaro, do Trump dos trópicos, daquele que representaria o pensamento conservador que a mídia ou o mainstream chama de extrema-direita. Então veja que há uma disputa que já está na Europa nesse momento, e o Brasil, que tem uma conexão muito mais com a Europa até do que com os Estados Unidos, do ponto de vista até jurídico, acadêmico, ele tinha uma grande expectativa, principalmente os juristas ali do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que o Gilmar Paluz é feito em Portugal. Existe uma conexão com a tese alemã da justiça, existe uma conexão com o jeito francês de encarar essa disputa que está acontecendo hoje. Então, a Europa, ela está num momento de muita complexidade ideológica, ela vive esse drama. Você veja que os partidos de direita estão crescendo em todos os países na Europa. Mas lá, eles ainda estão estigmatizados como extrema-direita, ultradireita, quando, na verdade, houve um movimento pendular da sociedade reagindo ao exagero dessas pautas globalistas. O que acontece, então, é que o ministro Alexandre de Moraes ele se insere nesse contexto. Por quê? Porque ele sabe que vai ser alcançado pelo Donald Trump. Ele sabe que vai ser alcançado pela justiça americana. Ele sabe que será alcançado não só pelo Departamento de Justiça, mas pelo Departamento de Estado. Terá o seu visto cancelado. Ele já sabe disso. E ele se antecipa e tenta passar uma imagem de que ele está sendo um perseguido político por esse grupo que agora chega ao poder nos Estados Unidos. Escalou a crise, Paulo. Hoje, nós temos o Voldemort, como é chamado nas redes sociais, o próprio Elon Musk já colocou memes dizendo que o ministro Alexandre de Moraes será preso em qualquer momento, que ele representa o grande vilão do Brasil. Nós temos um documentário agora em maio do jornalista Sérgio Tavares, português, que vai mostrar o Alexandre de Moraes como um falso juiz, como um psicopata. Isso estará em todos os idiomas, já está sendo preparado em vários idiomas. Então o Alexandre de Moraes, ele na verdade virou uma figura de conhecimento internacional. E o que ele tenta fazer? Ele tenta se colocar no meio dessa disputa como alguém que está do lado do grupo progressista, do grupo globalista. E será que ele está do lado ideologicamente ou financeiramente? Eu quero crer que aquilo que a gente sabe que a USAID e que o George Soros, através da Open Society, e tantos outros organismos colocaram no Brasil para subsidiar e patrocinar a censura, isso foi pago e foi muito dinheiro, Paulo. Eu não tenho como saber quanto, mas uma coisa eu te digo, não é uma questão ideológica. Hoje passa a ser para o ministro Alexandre de Moraes uma questão de sobrevivência.